Além da inteligência, Walter White também contava com uma sorte absurda, mas o maior inimigo dele sempre foi o próprio ego. Ele era só um professor de química levando uma vida discreta, e ironicamente com um cunhado na DEA. Isso virava a camuflagem perfeita. Mesmo assim, o Walt ficou segundo de ser descoberto várias vezes, evidências praticamente na cara do Hank, e até o dia em que ele encontra o trailer com Heisenberg literalmente lá dentro. E é esse tipo de coisa que faz Breaking Bad ser tão intensa. E no vídeo de hoje a gente vai analisar cada vez que o Walter White quase foi pego. Já no primeiro episódio, um acordo de drogas dá errado e Walt improvisa uma nuvem de gás venenosa dentro da van. Emílio morre quase na hora, enquanto Crazy E desmaia. Quando o incêndio começa por causa de um cigarro jogado lá fora, Walt colocou uma máscara nele e no Jesse para fugir do fogo e do gás. Depois de caírem numa vala, os dois simplesmente jogaram a máscara no deserto, como se isso não pudesse deixar nenhuma pista, e esse é o erro. No sexto episódio da primeira temporada, o Gomes entrega a máscara pro Hank, depois de testes no laboratório. O resultado mostra impressões que ligam o equipamento diretamente à escola onde o Walter White dava aula. Quando Hank mostra a máscara na mesma hora, o Walt fica com aquela cara de culpa que entrega tudo. Os dois começam a revisar o inventário da escola juntos, e Hank percebe que vários itens estão faltando. A primeira ideia dele é simples, algum viciado deve ter roubado o material, mas aí ele solta a piada. Não quero que ninguém desconfie de você, tá? Por alguns segundos ninguém ri, o clima fica completamente morto e o Walt parece convencido que acabou ali, até que Hank cai na gargalhada e dá um tapinho no ombro dele. O Walt ri junto, mais para esconder o alívio do que por achar graça. No dia seguinte, Hank volta à escola e prende o zelador Hugo. Um baseado no carro, um histórico pequeno com drogas e o acesso ao laboratório de química foi o suficiente para transformá-lo no bode expiatório perfeito. Esse é o primeiro momento que outra pessoa paga pelas consequências das escolhas de Walt, e o que torna isso ainda pior é que Hugo era um dos poucos realmente gentis com ele, chegando até a limpar o banheiro depois que o Walt passava mal por causa da quimioterapia. A explosão da BMW marca um dos primeiros momentos em que Walter White deixa de ser apenas um homem comum e passa a agir como uma ameaça. Naquele ponto da história, Walt ainda era um professor de química aparentemente inofensivo, mas aquela situação revela que ele já não aceitava mais ser ignorado. Enquanto espera paciente por uma vaga no estacionamento de uma cooperativa de crédito, ele vê uma BMW simplesmente cortar a fila e tomar seu lugar. No volante está Kim Wins, um corretor de ações arrogante que vive gritando ao telefone. Nesse estágio, Walt mal começa a cozinhar e ainda tenta manter sua vida dupla como professor. Mesmo assim, esse momento já deixa claro que algo nele começa a mudar. Dentro da cooperativa, Walt não reage, ele apenas observa Kim à distância, com aquela cara de psicopata. Horas depois, em um posto de gasolina, Walter encontra Kim novamente, que continua no telefone, completamente alheio ao que está prestes a acontecer. Em vez de simplesmente ir embora, Walt se aproxima do carro, abre o capô e fecha o curto na bateria com o rodo de limpar para-brisas. Segundos depois, a BMW explode, enquanto Walt se afasta sem dizer uma palavra, o que torna essa atitude ainda mais imprudente é o local. Não é um deserto isolado, mas um estacionamento público em plena luz do dia, com pessoas ao redor e câmeras de segurança possivelmente registrando tudo. Bastaria uma testemunha notar Walt mexendo no carro ou alguém revisar imagens para que ele fosse pego por algo tão pequeno quanto destruir um carro movido apenas por vingança. Depois que a ideia começa a se aproximar demais, Tuco entra em completo estado de paranoia. E a solução que a mente dele, completamente fritada por metanfetamina, encontra é sequestrar Walt e Jesse. Ele arrasta os dois até um esconderijo no meio do deserto, com um plano simples: levar eles pro médico e forçá-los a cozinhar sob seu controle. Lá dentro, o humor de Tuco muda em segundos. Um momento ele está calmo, no outro pronto para matar alguém. Qualquer erro pode ser o último. Para mostrar quem manda, Tuco faz os dois esvaziar os bolsos, como se estivessem passando pela segurança do aeroporto. Em cima da mesa ficam a carteira do Walt e as coisas do Jesse, e até os remédios de câncer do Walt. Eles estão completamente indefesos, sob o olhar paranoico de um cara que não confia em ninguém. Sem saída, Walt e Jesse tentam a única coisa que resta: envenenar Tuco com resina colocada no burrito. Mas aí entra Hector Salamanca, tocando aquele sino como se estivesse denunciando um incêndio. O plano vai por água abaixo em segundos. O que vem depois é puro caos. Tuco arrasta Jesse para fora com uma arma apontada na cabeça dele, a poucos segundos de atirar, até que Jesse acerta Tuco com uma pedra e pega a arma dele, atira e deixa ele ferido na areia. Antes que eles consigam respirar, um carro se aproxima. Walt e Jesse entram em pânico, achando que são os primos de Tuco, mas quem aparece é Hank, que estava rastreando o carro de Jesse e acaba chegando direto no esconderijo. De longe, Hank vê uma silhueta perto do carro e pensa que é Jesse. Quando se aproxima, percebe que é Tuco, armado com um fuzil. O confronto explode em um tiroteio e Hank dá o tiro fatal que encerra o reinado de Tuco Salamanca. A poucos metros dali, Walter White e Jesse ficam escondidos em silêncio absoluto, assistindo tudo acontecer. Hank nunca percebe que seu próprio cunhado esteve ali o tempo todo, a segundos de ser descoberto. Se Hank tivesse chegado alguns minutos antes, teria dado de cara com os dois no meio do caos. E mesmo depois da morte de Tuco, uma simples busca no esconderijo revelaria tudo: a carteira de White, frascos de remédio, qualquer pista deixada para trás. Mas assim que foca apenas em Tuco e mais uma vez Walt escapa
escapa por pura sorte. Depois da morte de Tuco, Walt e Jesse voltam aos negócios, achando que agora eles estão seguros. Mas a operação deles está longe de ser invisível. Badger, o amigo traficante do Jesse, começa a vacilar nas ruas, até vender metanfetamina para um policial disfarçado. Com Badger atrás das grades, a DEA ganha algo valioso, um possível caminho direto até o Heisenberg. Durante o interrogatório, pressionado por perguntas, Badger quase entrega tudo. Quando pergunto como Heisenberg é, ele solta: How old is Heisenberg? Old, like 50 or 70 or something. Height? Average, I guess. Medium height, medium weight. What color hair? No hair. Dude's balder than you. Não é exatamente uma descrição detalhada, mas quantos gênios da química carecas estão cozinhando metanfetamina em Albuquerque? Para apagar o incêndio, Walt e Jesse recorrem a Saul Goodman, e Saul aparece com um plano tão absurdo quanto arriscado: pagar um criminoso de carreira para assumir o papel de Heisenberg. No dia seguinte, a operação de armadilha entra em ação. Badger é colocado em um banco de praça, esperando o chefão aparecer, enquanto Hack e a Dea observam do outro lado da rua. Só tem um problema: Badger senta no banco errado. O plano inteiro fica a segundos de desmoronar, mas aí Walter White aparece no momento exato. Ele puxa conversa com o Hank, enrola, distrai e ocupa o campo de visão dele, tempo suficiente para Jesse corrigir o erro e levar Badger até o banco certo. Segundos depois, a DEA avança, prende Jimmy, convencida em que finalmente capturou Heisenberg. Do ponto de vista de Hank, algo parece fora do lugar. O homem preso não bate com a figura que ele construiu na cabeça. Tudo parece fácil demais, mesmo assim Hank não suspeita, nunca passou pela cabeça de que o próprio cunhado estava ali ao lado dele, controlando tudo nos bastidores. Se Hank tivesse ligado os pontos, a descrição do Badger, a metanfetamina azul e o equipamento de laboratório roubado, e o Walt surgindo para tampar sua visão, aquele teria sido o fim do jogo. Enquanto ainda consegue enganar a DEA, Walt passa a enfrentar um problema diferente: dinheiro demais e nenhuma forma segura de usar, um problema que muita gente adoraria ter. A solução surge de onde ele menos espera. Walter Jr. cria um site para arrecadar doações para tratamento de câncer do pai. A ideia é sincera, mas atinge em cheio o orgulho de Walter. Se ver retratado online como alguém implorando por ajuda não cai nada bem para ele. Em vez de gratidão, Walt reage com frustração e até certo desprezo. Mas tudo muda quando ele comenta o assunto com Saul Goodman. Saul enxerga imediatamente o que o Walt não viu: aquele site é a cobertura perfeita para lavar o dinheiro. A partir dali, o dinheiro das drogas começa a voltar limpo, disfarçado de doações anônimas vindas de todo o país. Da noite pro dia, o contador do site dispara com valores cada vez maiores. Skyler e Finn acreditam que estranhos estão sendo incrivelmente generosos. Na realidade, é o próprio dinheiro sujo de Walt voltando para eles, sem levantar suspeitas. O plano funciona, mas é perigoso. Se o IRS tivesse resolvido investigar o site, analisando valores, frequência das doações e arrasta até Saul, esse poderia ter sido o erro que derrubaria Heisenberg de vez. O erro que faz quase tudo desmoronar não é um cozimento mal feito, é Jesse se apaixonar. Depois de se envolver com Jane, ela acaba ouvindo uma discussão entre Walt e Jesse do lado de fora do apartamento. Na hora, ela percebe que tem algo muito maior acontecendo ali. Quando pressiona Jesse, ele acaba confessando tudo: o negócio da metanfetamina e o dinheiro de Heisenberg. A partir do momento em que Jane descobre a verdade, ela não pensa duas vezes em usar isso a seu favor. Ela convence Jesse que o dinheiro que Walt deve a ele é dele por direito. No dia seguinte, Jane liga diretamente para Walter. Sem rodeios, ela o chantageia. Ou Jesse recebe a parte dele ou ela vai à polícia. Pela primeira vez, alguém tem poder total sobre Walt, e não existe ameaça, plano ou mentira que ele possa usar para escapar. Relutante, Walt entrega o dinheiro, mas naquela mesma noite, em vez de desaparecer, Jane e Jesse decidem comemorar, usando heroína. Mais tarde, Walt vai até o apartamento de Jesse. Ali ele vê Jane desacordada, começando a engasgar com o próprio vômito. Por um instante, Walt se move para ajudá-la, mas então ele para e faz sua escolha. Em vez de salvá-la, ele simplesmente observa Jane morrer. Uma decisão fria e calculada para eliminar uma ameaça direta a seu império. Se Jane tivesse sobrevivido, ela e Jesse teriam fugido do país, e mesmo longe, ela continuaria sendo um risco constante para Walt. Mais cedo ou mais tarde, para proteger Jesse da obsessão de Walt, Jane teria feito uma denúncia anônima à polícia, e isso poderia ter sido o começo e fim de Heisenberg. Depois da morte de Jane, a vida pessoal de Walt começa a desmoronar. O casamento está ruindo, a casa virou um campo minado, e ele enfrenta um problema que sinceramente muita gente adoraria ter: dinheiro demais. Walt arruma as malas para sair de casa, e dentro de uma mala delas, ele esconde $500 mil em dinheiro vivo. A bolsa é tão pesada que puxa o braço dele a cada passo. Hank se oferece para ajudar, assim que pega na bolsa, até ele faz uma brincadeira. Whoa, no heavy lifting. I got it. No, it's okay. I got it. Jesus. What do you got in there? Cinder blocks? E sem pensar muito, Walter responde com a verdade absoluta. $500,000 in cash. Hank cai na gargalhada, dá um tapinha nas costas de Walter como se aquilo fosse a piada do ano, que na cabeça dele um professor de química estar carregando essa quantia é completamente absurda. Ele continua rindo e Walt fica ali, respirando aliviado, como um dinheiro intacto e o segredo preservado. Mas se Hank tivesse chamado o blefe, nem se fosse por brincadeira, e aberto a bolsa, $500 mil de dinheiro sem explicações nenhuma teria levado a DEA direto para Heisenberg. Foi mais uma cena apertada, e mais uma vez que Walt só sobreviveu porque ninguém consegue enxergar quem ele realmente era. Hank pode ter rido de uma bolsa cheia de dinheiro do tráfico, mas o universo ainda não tinha
tinha terminado de brincar com ele. Dessa vez, o acaso leva Hank direto até aquilo que ele persegue desde o início, o laboratório móvel de Heisenberg. Depois de meses batendo em becos sem saída, Hank finalmente conecta Jesse Pinkman, o velho Taylor. Convencido de que está perto de algo grande, ele passa a vigiar a casa de Jesse esperando qualquer erro. Horas se passam sem nada acontecer, até que Marie sugere chamar Walter para ajudar, ainda acreditando que Jesse já tinha vendido maconha para ele no passado. Quando Hank pergunta casualmente se Jesse já teve um Taylor, dá pra sentir o Walt travando. Ele entra em pânico. Sem pensar duas vezes, corre até o lote onde o Taylor está escondido, com Badger e Clovis. Desesperado por uma forma rápida de destruí-lo, Clovis aponta o caminho, o ferro velho do Joey. Problema resolvido, ou quase. Badger, ainda leal ao amigo, liga para Jesse avisando que o Taylor vai ser esmagado. Jesse não pensa, ele só corre e, sem perceber, puxa Hank diretamente até o ferro velho. Em poucos minutos, o pior cenário possível acontece. Hank chega, identifica o Taylor e começa a arrombar a porta com um pé de cabra. Do outro lado, Walt e Jesse estão presos lá dentro, imóveis, enquanto Hank fica centímetros de descobrir tudo. E é aí que entra o salvador improvável, o próprio Joey, citando direitos civis. Irritado, Hank chama reforços e jura que não sai dali até entrar. Mas o Walt tem seu último truque. Ele liga para Saul Goodman, que inventa uma emergência falsa. Marie sofreu um acidente grave. No instante que Hank ouve isso, ele abandona tudo e sai em disparada. Quando percebe que foi enganado, já é tarde demais. O Taylor já está esmagado e todas as provas dentro deles desapareceram. Se Hank tivesse olhado pelos buracos de bala, poderia ter visto Walt e Jesse escondidos. Se tivesse parado para confirmar a história com Marie antes de sair, a farsa cairia na hora. Até ouvir a voz de Walt no meio do caos já seria suficiente. Hank estava literalmente a poucos passos de pegar Walt. Walt chega muito perto de morrer e não é pelas mãos dos narcóticos. O gêmeo Salamanca finalmente vem atrás dele. Por pura intervenção de Gus Fring, o alvo muda. Em plena luz do dia, os gêmeos encurralam Hank, o que foi um dos tiroteios mais brutais da série. Hank sobrevive por milagre, consegue matar Mark e deixa Leonel gravemente ferido depois de atropelá-lo com o Jeep. Ambos são levados às pressas para o hospital. Enquanto Hank luta para sobreviver, Walt e sua família aparecem para apoiar Marie. Tudo parece sob controle, até não estar mais. Em um momento, Walt sai do quarto e se junta a Gomes e outros agentes da Terra no corredor. É então que a notícia chega. Leonel acordou. Os agentes correm imediatamente para o quarto do primo ferido. Mas no instante em que Leonel abre os olhos e vê alguém que não deveria estar ali, o olhar muda na hora. Mesmo com o corpo destruído, metade esmagada e ligado a aparelhos, Leonel entra em fúria absoluta. Ele sai da cama arrastando soros de fios e começa a rastejar em direção ao Walt. Os agentes da DEA e funcionários do hospital precisam contê-lo antes que alcance Walter. E mais uma vez ele escapa. Se Leonel tivesse chegado até ele, se tivesse conseguido dizer uma única palavra, se tivesse mencionado o nome Heisenberg, tudo teria acabado ali. Diferente de outras situações, Walt não fez absolutamente nada para se salvar. Não houve plano, não houve manipulação, foi pura sorte. Depois de quase ser exposto por um assassinato rastejando no hospital, seria lógico imaginar que a vida do Walt daria uma acalmada. Mas em Breaking Bad isto simplesmente não acontece. Dessa vez o Walter quase cai por algo muito mais simples e muito mais idiota, um caderno que pertence a um homem morto. Na quarta temporada, Hank ainda está se recuperando dos ferimentos e oficialmente fora das investigações. Mesmo assim, um caso chega até ele. A morte de Gale, o químico que trabalhava para Gus. Ele é encontrado morto a tiros dentro do próprio apartamento. No começo, Hank não dá tanta importância, mas como sempre, a curiosidade fala mais alto. Durante um jantar em sua casa, ele menciona o caso de forma casual e até leva algumas lembranças da investigação. Entre elas, um DVD de Gale cantando karaokê. Hank e Walter Jr. caem na risada. Walt, por outro lado, mal consegue esconder o desconforto. Afinal, foi ele quem orquestrou a morte de Gale. Depois do jantar, Walt se oferece para ajudar Hank a pensar no caso. E é aí que acontece o impensável. Hank simplesmente entrega o caderno do laboratório de Gale nas mãos de Walt. Um caderno cheio de fórmulas químicas, anotações detalhadas sobre a produção de meta azul e observações técnicas que qualquer investigador sonharia em analisar. Aquilo é uma bomba relógio, mas o que realmente faz o sangue de Walt gelar está logo na primeira página. Walter White. You got me. Hank para por um segundo, olha para o Walter e o silêncio toma conta do ambiente. Antes que Hank consiga pensar melhor, o Walter muda o rumo da conversa e sugere outra explicação. E inacreditavelmente, Hank compra a ideia, sem pressionar, sem desconfiar e sem fazer mais perguntas. Gus dá o ultimato final a Walt: desapareça ou sua família inteira morre. Sem saída, ele tenta fugir usando o contato do aspirador de sal, mas tudo desmorona quando ele descobre que Skyler entregou quase todo o dinheiro para Ted. Sem opções, Walt decide eliminar Gus. Para trazer Jesse de volta a seu lado, ele envenena Brock com o lírio do vale e faz parecer que Gus está por trás de tudo, usando o sumiço da retinina para manipular Jesse. E funcionou, os dois se unem e planejam um atentado. Walt constrói uma bomba e a planta no carro de Gus no hospital, mas no último segundo, Gus desconfia e vai embora. O plano falha, e o que vem depois é insano. Walt recupera a bomba e entra com ela no hospital, passando por médicos, pacientes e policiais sem ser parado. Jesse acaba sendo preso como suspeito do envenenamento. Sem alternativas, Walt recorre a Hector Salamanca. Ele transforma a cadeira de rodas de Hector em uma bomba e atrai Gus até o asilo. Quando Gus se aproxima, Hector toca o sino e a explosão
confusão mata os dois. Mesmo dando certo, esse foi um dos momentos mais imprudentes de toda a série. Bastava uma revista no hospital para tudo acabar ali. Com Gus fora do jogo, Walt finalmente chega ao topo. Para confirmar se a ideia está rastreando a metilamina, Walt aparece no trabalho de Hank, fingindo estar emocionalmente destruído pelo fim do casamento. Atua com perfeição, deixa Hank desconfortável e cria a brecha perfeita quando ele sai para buscar café. Sozinho por alguns minutos, Walt age rápido, conecta um transmissor no computador de Hank e esconde uma escuta dentro de uma foto dele com Marie. No instante que termina, Hank volta e Walt improvisa, fingindo apenas admirar a foto. Hank não desconfia de nada. Walt literalmente planta uma escuta no escritório da Dea e, sob o nariz do próprio cunhado, ele sai ileso. Mais uma vez pura sorte, misturada com ousadia extrema. Mas como toda a série mostra, a sorte de Walt não dura para sempre, e cada risco desses aproxima ainda mais a queda inevitável. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.